Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Alexei Bueno, Espiritualidade e Viagem Astral. E hoje vamos falar sobre esoterismo, sobre esotérico. Mas antes vou fazer aquela costumeira introdução, dizendo que essa palavra esoterismo, quando ela é escrita com S, ela tem o significado de representar algo interno, algo secreto, né? Em contraposição com esotérico com X, que é algo público, algo que é exposto. Então, esoterismo com S é uma filosofia ou doutrina que busca um sentido mais interno da vida, dos seus fenômenos, né? Claro, sempre sob o ponto de vista racional e inteligível, mas ela busca entender assim os poderes latentes do ser humano, tais como a projeção astral, que é algo esotérico. Agora, por exemplo, todas as religiões têm o seu lado esotérico com X, que é o seu lado público, né? Se a pessoa vai assistir uma missa, ela está tendo uma vivência esotérica com X. Mas nós temos, assim, até mesmo na Bíblia, comentários de que Jesus expunha a sua doutrina aos discípulos de maneira restrita, portanto, né, de maneira esotérica com S, porque ele não colocava em parábolas, ele expunha de maneira, digamos, mais direta. Agora, quando era ao público em geral, né, aquela exposição aberta, esotérica com X, ele colocava o conhecimento em parábolas. Isso ocorre em todas as religiões. Existe aquele conhecimento mais fechado e aquele que é mais fácil, que é mais apresentado ao público em geral. Assim como podemos ter uma visão da vida esotérica com X, principalmente relacionada aos nossos sentidos físicos, né? Audição, visão, tato, etc. E nós podemos ter uma percepção também da vida, da existência, esotericamente falando, com S, que é uma percepção mais interna, né, mais intuitiva, né, mais relacionada às questões energéticas, metafísicas e tal. Então, para concluir essa introdução, é claro que é importante ressaltar que a palavra esoterismo também foi deturpada ao longo do tempo, né? Hoje, se nós conversando com outra pessoa, colocarmos assim, eu sou uma pessoa esotérica, geralmente, qual a ideia que se tem, né? Pô, essa pessoa aí, né, sei lá, mexe com astrologia, mexe com magia, com poderes, ciências ocultas, né? Então, muitas das vezes, né, foi atribuído a este adjetivo poderes completamente infundados, distorcidos. Então é isso que eu vou colocar ao longo também dessa exposição sobre esoterismo. São essas questões. Agora vamos falar sobre uma concepção esotérica do universo. Que o universo também tem essas duas formas, esotérica com S e com X. Bom, esotérica com X, obviamente, é a parte visível do universo. Nós temos aí quantos milhões de bilhões de sóis, né, estrelando todo o céu, nebulosas também, maravilhosas, que são observadas pelo telescópio Hubble, galáxias longínquas, tais como a de Andrômeda e tantas outras, também infinitas quantidades de galáxias, até onde se sabe não há um fim, né? Consequentemente, dentro disso tudo, muitos planetas que compõem aí paisagens que a gente nem sequer imagina, tudo isso numa beleza inexpressível, né? De tão incomensurável, de tantos adjetivos que tendem aí a ideia de infinito. Isto apenas quando a gente coloca aqui a questão visível, perceptível, que é a visão esotérica com X, a visão externa, vamos dizer, do universo. Imagine agora a questão interna, a questão esotérica, a questão normalmente
considerada invisível do cosmos, né? A gente observa então que existe aí um campo de manifestação para as almas, né, que habitam nele. Essas almas são consciências tais como nós, já em estágio humano, que habita em planetas, né, até mesmo em outros níveis de existência não físicos, ou seja, outras dimensões. Tudo isso compondo algo que não é normalmente perceptível. Então é algo esotérico. De certa forma, existe só uma vida, a vida é una, mas ela anima toda uma porção de formas que apenas estão exteriorizando algo que existe interno, esotericamente, dentro delas, né? Algo que vibra e reside no interior de cada ser. A beleza esotérica da natureza, né, comentando mais uma vez, se revela também por meio da arte, né? Poderíamos chamar ou considerar dessa maneira, a exemplo das proporções matemáticas, por exemplo, que se produz um cristal de neve. Olha, né, a imagem do cristal de neve. Então, nós observamos, podemos até inferir aquela questão dos estoicos que dizem que Deus geometriza, né? O que revela uma verdade esotérica também, porque a natureza ela se expressa segundo, vamos supor, a curva logarítmica, né? Então nós temos a imagem de várias questões da natureza com essa matemática esotérica que ocorre por trás das formas. Então vocês podem até pesquisar na internet sobre geometria sagrada e nos remete bastante a Pitágoras, né? Pitágoras, um iniciado no Egito, também filósofo, matemático, dizia, né, que Deus geometriza e tirou então a ideia, cunhou a ideia do grande arquiteto do universo, que seria a divindade, Deus, né, como um engenheiro, vamos dizer assim, construtor das formas, utilizando da matemática. Essa é uma visão da divindade aí, poderíamos considerar, né? Então o esotérico se expressa também na periodicidade, ou seja, a gente pode observar nessa imagem da teia de aranha, né? Agora vou comparar a imagem da lei periódica dos elementos químicos. Então observamos aí uma semelhança entre essas questões e nos inspira, né, a buscar então uma realidade última que extrapola até mesmo a nossa racionalidade, mas que pode ser observada, né, através dessas formas matematicamente perfeitas que são produzidas e existem em vários exemplos na natureza. Então, o observar místico, ou melhor dizendo, esotérico da natureza, é observar essas questões que estão além de um olhar vulgar, né? Um olhar rápido pelas coisas. Você não percebe a profundidade dessa filosofia esotérica, né? Então, o universo criou, né, os 92 elementos químicos numa ordem rítmica. Não foi um caos, né? Existe toda mais uma vez, repetindo Pitágoras, existe toda uma matemática por trás da visão esotérica do nosso universo. Agora, o que é ser esoterista? Ser esoterista é, portanto, perceber o lado oculto das coisas. Tudo que existe tem lá o seu lado oculto, né? Na natureza, inclusive, como eu comentei, no universo, nas religiões, nas filosofias.
você observa um peixe, é como se um engenheiro, um pintor, melhor dizendo, colocasse lá um toque artístico naquele peixe, naquela coloração do corpo do peixe. Então você percebe toda uma questão que foge à compreensão racional, simples e pura. E ser esoterista é ter essa percepção, desde um pôr do sol, perceber a vida que existe por detrás de toda a forma aparente. Obviamente, né, que a gente não deve também extrapolar isto sem uma racionalidade, né? Por exemplo, aquela pessoa fala, nossa, eu estou percebendo alguns sinais. Toda vez que eu olho no relógio é 11h11. 11 horas e 11 minutos. Claro, se a pessoa olha bastante para o relógio de manhã, uma hora, né, a probabilidade dela acertar esse horário, quando ela olha para o relógio, é muito grande, né? Então as pessoas também, infelizmente, isso acaba deturpando um pouco a questão do esoterismo, do esotérico, né? As pessoas acabam viajando um pouco nessa questão toda da metafísica às vezes. Por isso que é importante essa questão da racionalidade, mesmo quando sob um ponto de vista que estaria aí além, né, dessa racional materialista, dessa mente racional física, vamos dizer assim. Mesmo quando abordando assuntos metafísicos, espirituais, esotéricos, é possível fazermos uso dessa ferramenta que é muito importante, que é a nossa razão, que é algo característico do nosso estágio evolutivo como ser humano. Então é importante, é interessante, né, nós que buscamos a espiritualidade, sermos esoteristas em nossa vida diária, ver as coisas além da aparência. Filósofos antigos já realizavam isto, tais como Platão, né, que além dos sentidos físicos, filósofos que colocavam aí o mundo das ideias e questões que estão além da nossa percepção física. É uma visão então interna da realidade, portanto uma visão, uma percepção esotérica das coisas. Então concluo aqui esse vídeo agradecendo por vocês estarem assistindo, né, que tem interesse nessa questão esotérica, espiritualista, relacionada também com as experiências fora do corpo. Espero ter aí incentivado um pouco a curiosidade, né, e voltado também a atenção para esse lado metafísico da nossa existência. Até a próxima!